Teve uma fase na minha jornada que eu trabalhava bastante, me esforçava ao máximo e eu simplesmente não sabia quanto eu ganhava. Não sabia, de jeito nenhum. Isso não faz tanto tempo não, tá? Recentemente. Recentemente que eu falo é tipo, acho que uns 2 anos atrás. Não, 2 anos não. Uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu não sabia quanto eu ganhava. Quanto eu fazia realmente no mês, eu sabia mais ou menos ali, chutava mais ou menos uma quantidade, mas não tinha ali certeza, porque não fazia o mapeamento das minhas. das- do meu financeiro mesmo, não tinha isso. E eu acho que a maioria dos fotógrafos não sabem exatamente quanto ganha, no que gasta, como tá gastando esse dinheiro e como ele poderia usar isso de forma inteligente. A maioria. Eu falo isso porque eu, com certeza, você já passou por situações onde você viu muito dinheiro entrando e não viu para onde ele foi. Ele simplesmente desapareceu da sua mão. Isso acontece. E eu achei. Isso me incomodava demais. Porque quando chegava no final do ano, eu não sabia o que eu tinha vendido mais. Eu chutava assim, cara, eu acho que eu vendi muito esse tipo de trabalho. Eu acho que eu vendi muito isso aqui. Mas certo mesmo de quantidade, de valor, de quais os meses que eram mais fortes, essas coisas, eu não tinha essa, esses números ali mapeados corretamente para mim. E isso me incomodava justamente porque eu entendi que, cara, como que eu vou fazer esse negócio crescer se eu nem sei o quanto ele tá crescendo? Se eu não consigo nem acompanhar os resultados que tá acontecendo, sabe? Isso me incomodava demais. E aí, quando foi em 2023, 23, não, 2022, eu comecei, fiz uma planilhazinha ali, meio meia boca mesmo, mas eu tinha noção mais ou menos do que eu tinha vendido, mas eu ainda não tinha ali certeza de como tinha sido gasto aquele dinheiro. Eu só mapeava quantidades mesmo de valor cheio, de pacotes, enfim. Mas não sabia para onde estava indo o dinheiro, como era que eu estava gastando esse dinheiro. Mas eu tinha pelo menos alguma coisa que me dizia que no ano eu tinha faturado, sei lá, 150 mil, 100 mil reais, 180 mil reais, 70 mil, enfim. Eu sabia que tinha. Sabia que em determinados meses a gente fazia mais, outros menos. Sabia. Se eu tivesse muita paciência e eu selecionasse algumas coisas, eu saberia a quantidade de vendas. Mas, tipo assim, tinha que ter paciência para poder fazer tudo isso, porque era muito simples, mas já dava para ter noção do que estava acontecendo na empresa. Já dava. E aí, eu segui com essa planilha, fazia a planilha, enfim, todo ano eu abria uma nova, metrificava, mas era aquele negócio, saídas, meu Deus do céu, a gente só tinha as anotações ali das entradas, aliás, dos pacotes fechados, e pronto, porque se tivesse uma outra entrada diferente, se perdia. Se o pagamento tivesse sido em dinheiro, a gente não sabia quanto que foi em dinheiro, quanto que foi Pix, quanto que foi cartão, como era que não sabia essas informações. E saídas, cara, só saía. A gente não tinha, não fazia esse mapeamento também de saídas, não. E aí, isso seguiu. 2023, opa, 2023, 2024, 2025. 2025. Até 2025, a gente fazia isso, sabe? E aí, quando chegou 2025, eu me irritei, assim, de forma absurda. Cara, como é que eu faço, eu venho nesse ritmo aí, esse trabalho, eu faço o meu trabalho e eu simplesmente não sei como é que tá a parte financeira, eu gasto. Cara, eu faço, venho fazendo, desde 2023 a gente já vinha faturando acima de 100 mil reais todo ano. Desde 2023, 2023, 2024, e aí chegou 2025 eu disse, cara, não acredito, de novo isso vai acontecer, que é fazer muito mais 100 mil reais em um único ano, 150 mil, na verdade, a gente já tinha batido o nível de 150 mil, acima de 150 mil. Só que eu não sabia para onde estava indo o dinheiro. Como é que você faz mais de 150 mil reais todo ano e você vem crescendo ali ao longo dos anos e você não sabe para onde está indo esse dinheiro? Certo de que você compra coisas e você coloca ali no seu negócio. Principalmente se você está começando sem nada, sem apoio financeiro, né? Sem nenhum padrinho, nem nada dessas coisas. Tudo que entra, você vai comprando mais coisas,
comprando mais coisas que você precisa, objetos, equipamentos, coisas para agregar lá no seu estúdio, porque um estúdio de fotografia ele é gigantesco, então você vai colocando coisas, e o dinheiro está indo para essas coisas. Porém, no geral, você não sabe exatamente, você não consegue metrificar se realmente aquilo está sendo direcionado para o lugar correto. Se você não está tendo pontos de vazamento do seu dinheiro em coisas que não tem necessidade, que não faz sentido nenhum você tá deixando aquele dinheiro escapar, sabe? E quando você entende isso, que existem brechas no seu negócio que faz com que o seu dinheiro vá embora e você nem perceba, e você se preocupa com isso, você vai começando a fechar essas torneirinhas que vazam o seu dinheiro muito rápido. E foi isso que a gente fez em 2025, ali no início do ano. A gente entendeu esse ponto que a gente precisava desenvolver uma ferramenta. A gente trabalhou até julho, até setembro, na verdade, do jeito que estava, do jeito que a planilha, do jeito que estava. Porém, quando foi em setembro, a gente começou a construção de uma planilha que realmente, e uma ferramenta que realmente pudesse nos dar todas as informações que a gente precisava para a gente poder fechar todas essas torneiras que vazavam o nosso dinheiro e que a gente não sabia como era que estava, o que estava acontecendo e como a gente poderia modificar toda essa parte financeira. E aí a gente começou a fazer a construção, foi mais de 30 dias, acho que foram uns 45 dias ali construindo, porque se transformou em uma ferramenta principal, onde a gente tem noção de tudo que está acontecendo na empresa e que a gente utiliza ela hoje para mapear tudo que a gente faz, todos os acontecimentos. A gente aproveitou desde que aconteceu isso, né, desde que a gente começou a fazer essa ferramenta, para organizar e pegar tudo que foi passado, 2022, 2023, achasse que tinham ainda, que você perde, né? Se você não usa muito, você acaba perdendo ali coisas que são importantes. Então a gente começou a mapear algumas coisas, a gente pegou esses resultados e aí você percebe, cara, quanto de resultado eu faço em cada situação dessa e o quanto que a gente cresceu em cada uma delas. E aí você vai percebendo que realmente existem coisas dentro da sua empresa que te dão muito mais resultado e às vezes você gasta pouca energia naquilo e investe em coisas que não vão trazer tanto resultado assim. Isso financeiramente que eu tô falando. E aí quando a gente fez isso, quando a gente começou a organizar todas essas coisas, a gente começou a ver essas brechas e começou a fechar todas elas, a tapar todas elas. E eu acho que agora, 2026, tem sido um ano muito bom. A gente mapeia as coisas, a gente entende, a gente fecha essas brechas, já fechou muitas delas. E isso está começando a gerar resultado para a gente, resultados para a empresa mesmo. Eu acho que o mais importante do que vender, é saber para onde está indo seu dinheiro quando tudo tá bem e também quando tudo tá mal. Se você só consegue perceber a sua empresa quando as coisas estão dando errado, se você só consegue mapear a sua empresa quando as coisas estão erradas, quando você só decide corrigir problemas da sua empresa quando as coisas estão dando errado, cara, quanto tem que dar errado para você começar a corrigir aquilo que precisava ser corrigido há muito tempo e que você fica ali tentando ignorar, sabe? É isso que acontece com a maioria É isso que acontece com as pessoas que trabalham com fotografia. É isso que acontece com a gente. A gente foi ensinado a trabalhar com fotografia, a vender o nosso trabalho, a ser artista, a criar, tudo isso. Mas na hora de gerir e cuidar do nosso patrimônio, da construção dele, a gente esquece disso. E aí na primeira rasteira que a gente leva, a gente quebra. Então, eu acho que o mais importante do que você ganhar dinheiro é você cuidar desse dinheiro e saber para onde ele está indo. Senão, o resultado é o mesmo. Você quebra, você passa a vida inteira trabalhando em algo que não te eleva, que não te dá nada, que não gera para você resultados visíveis e palpáveis. E isso faz você ficar frustrado e querer sair da profissão. Então, cuide do seu negócio, cuide da sua empresa. Entenda que ela é um organismo vivo, praticamente, que precisa respirar e a respiração é como se você fosse o pulmão da sua própria empresa. Todas as decisões que você toma faz com que ela respire, com que ela não respire, com que ela sufoque, sabe? E se você cuida dela, ela vai respirar e ela vai se sobressair sempre que uma coisa der muito errado, você vai conseguir resolver. Porque agora você entende onde é que estão as falhas e corrigir elas o mais rápido que você puder. Então é isso e eu te vejo no próximo vídeo.